Oi a todos. Meu nome é Ícaro Ventura. Tenho 31 anos. Por 23 anos, preparei as refeições do meu irmão, limpei o quarto dele, dobrei suas roupas e fiquei de fora de quase todas as fotos de família, enquanto meus pais o tratavam como o único que importava. E a primeira vez que alguém interrompeu esse padrão foi na leitura do testamento da minha avó, quando minha mãe me mandou esperar lá fora. O advogado ergueu os olhos e disse: "Não, ele fica." A sala ficou em silêncio. Não um silêncio barulhento, nem de suspiros chocados. Pior. O tipo de silêncio que faz cada pessoa na sala perceber de repente os papéis que esperavam que todos cumprissem. Minha mãe tinha uma mão na porta da sala de reunião e a outra na alça da bolsa. Meu pai já estava sentado, pernas cruzadas, com a expressão que usava sempre que esperava que o mundo confirmasse sua importância. Meu irmão mais novo, Teodoro, olhava o celular como se o luto fosse algo que outras pessoas deviam resolver. E eu estava parado metade no corredor, metade fora, exatamente onde minha mãe tinha me colocado. "Só espera lá fora", ela havia dito baixinho, como se me protegesse de algo. Isso é assunto de família. Assunto de família. Essa frase me acompanhou a vida inteira como uma porta trancada. Eu era família o suficiente para esfregar panelas, passar camisas, carregar bandejas e perder noites de sono, mas nunca família o suficiente para sentar primeiro. O advogado, Dr. Castelo, tirou os óculos e olhou direto para minha mãe. "Senhor Ventura, sua avó deu instruções muito claras. Ícaro permanece na sala durante toda a leitura." Minha mãe piscou. Meu pai se endireitou na cadeira. Teodoro finalmente ergueu os olhos. E pela primeira vez na vida, senti algo pequeno e perigoso se desenrolar dentro de mim, porque minha avó estava morta havia 6 dias e ainda era a única pessoa na família que sabia exatamente onde eu pertencia. Mas a verdade é que aquela sala não começou com o testamento dela. Começou na nossa cozinha 23 anos antes, com uma cadeira em que eu não tinha permissão de sentar. Meu irmão Teodoro era 4 anos mais novo que eu, mas desde o dia em que nasceu meus pais agiram como se ele tivesse chegado carregando uma coroa que ninguém mais podia tocar. Minha mãe o chamava de seu menino milagre. Meu pai o chamava de futuro da família. Eu o chamava de Teodoro porque alguém precisava chamar. Quando eu tinha 8 anos, já preparava o pão dele antes da escola. Aos 10, separava as roupas dele. Aos 12, sabia como ele gostava do sanduíche de queijo, quanto tempo deixar as meias no micro-ondas, quando ele dizia que estavam frias, e exatamente quão rápido eu tinha que limpar o banheiro de cima antes que minha mãe chegasse do trabalho e encontrasse motivo para dizer que eu era preguiçoso. Teodoro nunca teve tarefas. Teodoro tinha potencial. Essa era a linguagem da nossa casa. Ele precisava descansar para o futebol. Precisava de espaço para os estudos. Precisava de calma porque meninos eram diferentes. Se ele deixava pratos na pia, me mandavam parar de implicar. Se eu deixava um copo na mesa, minha mãe ficava na porta e dizia: "Você vai ser um péssimo marido se continuar agindo como mimado." Mimado. Eu tinha 13 anos quando essa palavra me fez rir por dentro, porque nessa altura eu já tinha entendido algo importante. Pessoas como meus pais acusam a criança errada de egoísmo quando tentam esconder de onde vem todo o serviço. O estranho é que nada disso parecia dramático de fora. Não havia brigas gritadas todo dia, nenhuma crueldade sensacional. Por isso famílias como a minha sobrevivem tanto tempo em público. Tudo era polido, quieto, explicável. Teodoro ganhou o quarto maior porque era menino. Eu aprendi a cozinhar porque era bom para mim. Fiquei em casa nos bailes porque alguém tinha que ajudar a vovó depois da cirurgia no quadril. Embora, de algum jeito, Teodoro nunca estivesse disponível para esse tipo de amor. E vovó viu tudo. Não de uma vez. Não num momento de filme em que ela entrava e me salvava. Ela via do jeito que mulheres mais velhas costumam ver a verdade, reparando em quem está sempre de pé enquanto todo mundo está sentado. Ela reparava que eu servia o prato de todo mundo nas festas e comia por último. Reparava minha mãe me chamar da sala para encher o copo de Teodoro enquanto ele estava mais perto da cozinha do que eu. Reparava que, quando parentes vinham, meu pai se gabava do futuro de Teodoro, mas me apresentava dizendo: "Ícaro é uma grande ajuda para a mãe dele." Uma ajuda, como se eu não fosse filho, mas um acessório da casa. A primeira vez que vovó contestou abertamente, eu tinha 16 anos.
Teodoro derrubou uma tigela cheia de feijoada no tapete da sala e minha mãe virou automaticamente para mim. Ícaro, limpa isso. Vovó, da poltrona perto do abajur, disse: Por quê? A mão dele está quebrada? Ninguém se mexeu. Teodoro riu sem graça. Meu pai disse: Ah, vai, mãe. Mas vovó continuou olhando para ele. Não para mim. Ele tem 2 braços, Shirley. Ele também, Thomas. Engraçado como a única pessoa que vocês treinaram para se mover nesta casa é o menino. Aquela frase ficou no ar como fumaça. Nada mudou da noite para o dia. Famílias como a minha nunca mudam da noite para o dia. Elas se adaptam em torno da exposição. Depois disso, minha mãe ficou mais cuidadosa na frente da vovó. Meu pai a chamava de antiquada quando ela reclamava. Teodoro ficou envergonhado por talvez uma semana e depois voltou a deixar tigelas na pia e toalhas no chão, porque sistemas são fáceis de manter quando são feitos para o seu conforto. Ainda assim, algo tinha mudado. Vovó começou a me ligar direto, me convidar para almoçar, me dar dinheiro dobrado só para mim, não para a casa, fazer perguntas que ninguém mais fazia, como se eu algum dia me cansava. Eu sempre dizia que estava bem. Essa era a resposta que filhos como eu eram treinados para dar antes mesmo de saber a pergunta. No último inverno, vovó ficou doente de verdade. Não dramático no começo. Apetite menor, mais cochilos, uma internação que virou 2. O tipo de declínio que ensina uma família exatamente quem ela é. Meus pais apareciam quando havia papéis para assinar ou parentes para impressionar. Teodoro veio 2 vezes, sempre com pressa. Eu era o que ficava nas tardes longas, creme nas mãos dela, chá frio na cabeceira, ouvindo quando a voz dela baixava e ficava honesta. 3 dias antes de morrer, ela apertou meu pulso e disse: Quando eles começarem a arrumar as coisas depois que eu for, não deixe eles te colocarem no corredor. Achei que era emocional. Não percebi que era literal. Agora, parado na porta da sala de reunião com a mão da minha mãe ainda apertando a bolsa, eu entendi. Dr. Castelo abriu uma pasta, olhou para mim e tirou um envelope lacrado do bolso interno. Meu nome estava escrito na frente com a letra da vovó. Doutor, Castelo não me entregou o envelope. Ele mesmo abriu. Isso importava porque, no momento em que o lacre quebrou, a sala parou de ser da minha mãe para controlar. O papel dentro era creme, dobrado uma vez, a letra inclinada da vovó no topo da primeira página. Mesmo antes de começar a ler, minha mãe disse: Isso parece desnecessário. Dr. Castelo olhou para ela por cima dos óculos. Sua mãe não achou. Então começou. Se Shirley tentou colocar Ícaro no corredor, então eu estava certa sobre mais do que queria estar. Minha mãe ficou imóvel. Meu pai soltou o mais suave suspiro pelo nariz, o som que fazia quando uma mulher era inconveniente por escrito. Castelo continuou: Leia isso na frente de todos, porque se minha família fez uma coisa consistentemente, foi pedir a Ícaro para fazer o trabalho em privado e engolir o insulto em silêncio. Quero só uma vez que a sala ouça tudo inteiro. Ninguém se mexeu. Teodoro parou de fingir que não escutava. Eu não respirei direito até Castelo virar a página. Eu vi esse menino tirar pratos, enquanto o irmão ficava sentado, perder bailes para cuidar de parentes que mal lembravam o nome dele, lavar camisas para um menino velho o suficiente para usar as próprias mãos e ficar 2 passos atrás de toda foto de família, como se fosse funcionário que esqueceram de dispensar. Minha mãe fez um ruído pequeno. Pelo amor de Deus. Quer que eu pare? Castelo perguntou. Ela olhou para meu pai. Isso foi resposta suficiente. Ele leu em frente. Quando uma família decide que um filho é o futuro, quase sempre decide que outro filho é a mão de obra. Nesta casa, Teodoro era elogiado por existir. Ícaro era agradecido só quando útil. Aquela frase caiu tão forte que pareceu física. Não porque era nova, mas porque nunca tinha sido dita em voz alta na frente de todos eles. A voz de Castelo continuou plana, profissional, quase gentil, o que de algum jeito piorou tudo. Não escrevo isso porque tenho pena de Ícaro. Escrevo porque ele foi treinado para confundir resistência com caráter, e o resto de vocês ficou feliz em deixar. Teodoro riu uma vez baixinho, nervoso, dispensando. O jeito que meninos criados como reis riem quando a sala de repente descreve o reino com precisão. Vovó tinha previsto isso também. Se meu neto rir enquanto isso é lido, digam a ele que ser adorado
Não é a mesma coisa que ser digno. O riso morreu na garganta dele. Meu pai se mexeu na cadeira. Isso é absurdo. Castelo o ignorou. Virou outra página. Eu lembro da feijoada no tapete, lembro das manhãs de escola. Lembro Shirley entregando tarefas a Ícaro como pequenos testes de devoção e Thomas chamando de boa preparação. Preparação para quê? Para virar ajuda não paga de pessoas que compartilham seu sangue? Olhei para minha mãe então. Não porque quisesse ver culpa. Tinha parado de esperar culpa chegar no tempo certo naquela família anos antes. Queria ver se ela se reconhecia. Ela se reconheceu. Essa foi a pior parte. Dava para ver no jeito como apertou os lábios e encarou a mesa. Como se, ficando em branco o suficiente, a carta pudesse virar maldade em vez de verdade. Castello continuou. Quando perguntei a Ícaro aos 16 se ele algum dia se cansava, ele mentiu e disse que estava bem. É o que meninos como ele fazem quando já aprenderam que nomear o fardo só faz ele voltar para eles. Eu tinha esquecido aquela conversa, ou talvez não esquecido. Enterrado, minha avó na varanda, um copo suando na mão, me vendo dizer que estava bem com o mesmo sorrisinho morto que usava com minha mãe quando tentava não ganhar mais tarefa. Teodoro finalmente disse: "E daí? Vovó escreve uma carta amarga e agora somos todos vilões." Castelo dobrou uma ponta com o polegar e disse: "Não, os anos fizeram isso. Sua avó só tomou nota." Isso o calou. Então veio a frase que mudou a sala. Se Ícaro estiver nesse escritório hoje, então falhei em protegê-lo plenamente em vida, o que significa que devo ser precisa na morte, antes de qualquer divisão de bens, sentimentos, móveis, joias ou alegações de justiça familiar. Instrua o doutor Castelo a pegar o caderno preto do fundo falso da lata de farinha da minha despensa e colocar nas mãos de Ícaro. A cabeça da minha mãe deu um solavanco. Meu pai ficou branco primeiro, depois vermelho. Essa foi a primeira reação interessante da manhã. Não à carta, ao caderno. Castelo baixou as páginas e olhou direto para meu pai. "Você sabe do que ela está falando?" Ele respondeu rápido demais. "Não." Minha mãe não disse nada. E isso me contou mais que a negação dele. Porque minha mãe tinha muitos talentos, mas surpresa não era um que vestia bem. O que cruzou o rosto dela não foi confusão, foi pavor. Castelo dobrou a carta com cuidado, colocou ao lado da pasta e disse: "Vamos pausar a leitura." "Para quê?" Meu pai exigiu. "Para pegar o caderno que sua mãe claramente considerou relevante." Teodoro bufou. "Isso é loucura. Provavelmente é algum caderno velho de compras." Castelo olhou para ele do jeito que médicos olham para idiotas confiantes na emergência. "Vai ser fácil confirmar." Então virou para mim. "Senhor Ventura, sugiro que venha comigo." Minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão. "Isso não é necessário." A expressão de Castelo não mudou. "Pelo contrário", disse. Sua mãe foi muito clara. "Ícaro fica." E pela primeira vez na vida, meu pai me olhou não como ajuda, não como plano de fundo, não como filho que podia mandar do outro lado da sala, mas como alguém que talvez já segurasse a ponta errada da história. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira bateu na parede. "Vocês não vão entrar naquela casa mexendo na despensa da minha mãe como ladrões de túmulo." Castelo nem piscou. Então era melhor ter torcido para ela deixar instruções menos específicas. Foi o momento em que minha mãe cometeu o erro. Não grande, só uma frase rápida demais. "Não vai estar lá." A sala virou para ela. Meu pai olhou para ela. Teodoro olhou para ela. E Castelo, que passara os últimos 15 minutos parecendo paciência de gravata, finalmente deixou um pouco de aço na voz. "Isso é uma coisa muito interessante de saber com tanta certeza, Saraventura." Ela abriu a boca, fechou e tentou o velho truque da família de transformar velocidade em inocência. Só quis dizer que minha mãe mudava as coisas o tempo todo no fim. Ninguém acreditou plenamente, não limpo, porque existe diferença entre confusão e conhecimento prévio, e minha mãe tinha acabado de pisar nela de salto. Castelo chamou o assistente, pediu uma testemunha do escritório, depois me pediu para ir com ele até a casa da vovó. Meus pais seguiram no carro deles. Teodoro veio também, reclamando o caminho todo como se o incômodo tivesse acontecido com ele. A casa parecia errada sem a vovó, não assombrada, só silenciada. O tipo de silêncio que se instala quando a única pessoa na família que dizia a verdade foi removida da sala.
A cozinha ainda cheirava levemente a óleo de limão e chá. O pote de biscoitos de cerâmica ainda estava perto do fogão. O cardigã dela ainda pendurado na cadeira do café. E por um segundo idiota, esperei ela descer o corredor e perguntar por que estávamos todos sujando o chão dela. Castelo foi direto para a despensa. Não porque soubesse onde estava a lata de farinha, mas porque minha avó uma vez escrevia direções do jeito que outras pessoas construíam cercas. Prateleira de cima. Lata azul. Fundo falso. Era só o que dizia nas anotações dele. Minha mãe pairava a 1 metro fingindo indignação. Meu pai ficava dizendo coisas como: "Isso é degradante, e vocês estão fazendo suposições do humor de uma velha." Teodoro se encostou no batente com os braços cruzados, já entediado, como se as últimas instruções da avó interrompessem algo mais importante no dia dele. Castelo puxou a lata azul de farinha, esvaziou metade numa tigela do balcão, depois bateu o fundo uma vez com um nó do dedo. Oco! Ninguém falou. Ele enfiou uma faca de manteiga na borda interna e levantou. O fundo falso subiu limpo. Dentro estava o caderno preto. Minha mãe sentou de verdade. Foi assim que soube que ela já tinha visto. Não lido, talvez, mas visto. Sabia o suficiente para ter medo. A capa estava gasta nas bordas. Letra da vovó na frente. Registro da casa. Particular. Castelo abriu na mesa da cozinha. As primeiras páginas pareciam inofensivas. Contas de mercado, notas de contas, datas de concerto. Então virou para uma página marcada com fita vermelha e a sala mudou. No topo, na letra inclinada e caprichada da vovó, 4 palavras. O que Ícaro carregou. Ninguém se mexeu. Castelo leu em silêncio por um segundo. Depois passou o caderno para mim. Não sei o que esperava. Não aquilo. Página após página. Datas, tarefas, horas, eventos escolares perdidos, fins de semana cancelados, refeições preparadas, cargas de roupa, visitas ao médico. Eu levava a vovó também porque meus pais estavam ocupados com Teodoro. Cuidar dos primos quando minha mãe me oferecia sem perguntar. O verão em que tinha 17 anos, tinha entradas para todo dia que Teodoro treinava para o campo de futebol. Café da manhã feito, uniforme lavado, almoço arrumado, quarto limpo, chuteiras achadas, carona combinada. Ao lado de 3 entradas, vovó tinha escrito na margem: "Mãe chamou isso de nada." Outra seção era pior: dinheiro. Meu presente de formatura da tia Denise, emprestado para compras da casa. Meu salário parcial da farmácia, levado para custos da casa, enquanto as taxas de torneio de Teodoro eram pagas integralmente. A pequena poupança para a faculdade que vovó começou para mim aos 10 anos. Encerrada, transferida. Usada para o depósito da moradia do primeiro semestre de Teodoro. Sentei ali com o caderno aberto nas mãos e senti algo se partir limpo dentro de mim. Não porque nunca soube que meus pais favoreciam ele. Porque favoritismo é uma coisa, documentação é outra. Dor você sobrevive. Prova reorganiza sua coluna. Teodoro deu um passo à frente então, finalmente interessado. O que isso prova? Olhei para ele. E antes que eu respondesse, Castelo esticou o braço pela mesa, virou 6 páginas adiante e disse: "Talvez esta parte." Virou o caderno para meu pai. Coladas nas 2 páginas estavam cópias de 2 cheques. Um da vovó para meus pais marcado para Ícaro, só educação. Um recibo do banco mostrando os fundos sacados 3 semanas depois e combinados com pagamento para a academia de futebol elite. Meu pai ficou cinza ao redor da boca. Minha mãe começou a chorar. Teodoro franziu a testa, genuinamente confuso, o que de algum jeito me deixou mais bravo do que se tivesse rido. "O que isso tem a ver comigo?" perguntou. Vovó tinha respondido isso também. Castelo leu a linha logo abaixo do recibo. "Ele beneficia, então vai alegar inocência. É assim que filhos de ouro são construídos." A cozinha ficou completamente imóvel. Então Castelo virou mais uma página. Um bilhete lacrado estava colado na capa de trás. Do lado de fora, na letra da vovó: "Se o caderno for encontrado, leia isso só depois que eles negarem tudo." Meu pai se levantou. "Estou fora disso." Castelo pôs a mão no bilhete. "Você pode estar", disse, mas sua mãe não estava. E pela primeira vez naquela tarde, ninguém tentou impedir quando ele quebrou o lacre. O papel dentro era mais fino que a carta anterior, mas a letra mais afiada, menos carinhosa, mais final.
O tipo de escrita que as pessoas fazem quando não tentam mais convencer ninguém de nada. Leu a primeira linha em voz alta. Se estão ouvindo isso, então já mentiram na minha cozinha. Minha mãe fez um som como se tivesse sido golpeada. Meu pai não sentou de novo. Castelo continuou. Thomas vai dizer que Teodoro não sabia de nada. Shirley vai dizer que Ícaro era amado do jeito dele. Teodoro vai parecer confuso porque confusão sempre foi a camisa mais limpa estendida para ele. O rosto de Teodoro corou imediatamente. Isso é ridículo, disse. Castelo leu direto por ele. Estou cansado da história da família de que Ícaro era apenas útil. Útil é trazer um prato. Útil é levar alguém a uma consulta. 23 anos de serviço, não pago dentro da própria infância, não é ajuda. É extração vestida de virtude. Ninguém se mexeu. Ouvi a geladeira zumbir. O relógio acima do fogão tic-taquear uma vez. Meu pai cruzou os braços, mas era tarde demais para a postura agora. O bilhete tinha a sala. Castelo virou a página. Vi Shirley deixar esse menino comer por último por anos. Vi Thomas elogiar o filho por respirar e a filha por esfregar panelas. Vi dinheiro de faculdade desaparecer em futebol. Compras virarem lições e todo protesto refeito como desrespeito. Se estão nesta cozinha fingindo que não lembram, então a idade não me tornou cruel, só precisa. Minha mãe chorou mais forte. Não porque as palavras eram injustas, porque eram exatas. Essa distinção importa. Castelo baixou o papel por um segundo e olhou para meu pai. Quer que eu pare? O maxilar do meu pai apertou. Não. Interessante. Talvez ainda achasse que resistência salvaria as aparências. Talvez quisesse ouvir o quão ruim podia ficar para depois chamar de exagero. Homens como ele costumam achar que sobreviver à leitura significa ganhar a discussão. Não fazia ideia do que ainda vinha. Castelo retomou. 3 anos atrás, depois que o dinheiro da educação se foi e Teodoro ainda pegava camisas limpas da lavanderia sem vergonha, mudei meu testamento. Lá estava, não a casa, não o caderno, o testamento. Meu pai ficou completamente imóvel. Minha mãe levou as 2 mãos à boca. Teodoro disse, mudou como? Castelo não respondeu, só continuou lendo as palavras da vovó. Pedi ao doutor Castelo para parar de pensar no meu patrimônio como conforto familiar e começar a pensar como correção final. Correção. Essa palavra caiu como algo metálico no azulejo. Olhei para Castelo então, e pela primeira vez naquele dia, vi no rosto dele também. Não surpresa, antecipação. Ele já sabia para onde o bilhete levava. Provavelmente soubera a manhã toda e só deixara a família entrar em cada porta na ordem que vovó pretendia. Castelo leu o próximo parágrafo mais devagar. Se Shirley chorar, deixe. Lágrimas não devolvem o que foi tomado. Se Thomas falar de justiça, pergunte se justiça algum dia exigiu que Teodoro lavasse o próprio prato. Se Teodoro disser que nunca pediu nada disso, lembre que conforto aceito por 23 anos também é escolha. Teodoro estalou então. Eu era criança. Virei para ele antes que Castelo respondesse. Você tinha 22 quando eu ainda lavava sua roupa. Isso o calou, porque as piores mentiras nas famílias geralmente não são factuais, são proporcionais. Ele queria que infância cobrisse tudo. Não cobria. Nem de longe. Castelo continuou. Há uma foto no porta-retratos de Carvalho na prateleira da sala de estar do Páscoa de 15 anos atrás. Todo mundo sorri. Ícaro está 3 passos atrás das cadeiras segurando uma tigela de servir. Se alguém nesta cozinha ainda duvida do que quero dizer, digam para olharem a foto e perguntarem por que a única filha que fez a refeição não pôde sentar nela. Fechei os olhos por um segundo. Conhecia a foto. Cardigan rosa. Glacê de presunto no pulso. Minha mãe me chamando do fogão logo antes do flash. Tinha esquecido essa parte até vovó recolocar no meu corpo com uma frase. Meu pai olhou para o lado primeiro. Isso também era importante. Não porque a vergonha tivesse chegado completamente, mas porque a memória tinha. Castelo chegou ao parágrafo final. Não consolem eles antes da leitura terminar. Eles confundiram a suavidade de Ícaro com consentimento vezes demais já. Coloquem eles de volta nas cadeiras, levem ao escritório e terminem exatamente como escrito. O bilhete terminava aí. Sem floreio de assinatura, só Eleonora Ventura em tinta escura firme. A cozinha ficou quieta por vários segundos depois que Castelo dobrou o bilhete. Minha mãe chorava abertamente agora, mas não mudava o ar.
Meu pai parecia alguém que acabara de perceber que a casa, o caderno, o bilhete, nada era acidental. Vovó não deixara caos, deixara sequência. Teodoro finalmente disse, mais suave agora. O que ela quer dizer com terminar exatamente como escrito? Castelo colocou o bilhete de volta no caderno e fechou. Significa, disse, que voltamos ao escritório. Meu pai deu um passo para a mesa. Não podemos discutir aqui. Castelo olhou para ele com algo próximo a tédio. Não, disse. Vocês vão ouvir onde sua mãe quis excluir Ícaro. Essa frase acertou minha mãe mais forte que tudo, porque de repente o dia inteiro tinha forma. O corredor, a sala, a carta, o caderno, o bilhete. Vovó construíra cada passo para forçar o padrão familiar para o aberto primeiro, antes que o dinheiro entrasse. E enquanto Castelo pegava o caderno e nos mandava sair, percebi que a leitura final não seria sobre luto, seria sobre consequência. Quando voltamos ao escritório do Dr. Castelo, ninguém tentou me colocar no corredor. Essa foi a primeira correção, pequena, temporária, mas real. Minha mãe sentou sem falar. Meu pai parecia mais velho que 2 horas antes. Teodoro ficava olhando o caderno preto, como se ainda pudesse se transformar em algo menos danoso se parasse de olhar direto. Não transformou. Castelo esperou até estarmos todos sentados. Então abriu o testamento. Sem discurso longo, sem teatro. Só a voz da vovó traduzida em linguagem legal e escolhas finais. Doações específicas em dinheiro para a biblioteca da igreja e o abrigo de mulheres. A aliança de casamento para a tia Denise. O relógio antigo para o irmão dela. Então a casa, a residência na Rua das Mangueiras, junto com todos os móveis não designados de outra forma, passará integralmente para meu neto, Ícaro Ventura. Minha mãe fechou os olhos. O rosto do meu pai não mudou no começo. Era como ele lidava com o impacto, ficando muito imóvel e torcendo que o controle voltasse, se parecesse disciplinado o suficiente. Teodoro disse, o quê? Castelo continuou lendo. A conta de investimentos listada no anexo B, o portfólio de títulos no anexo C e a reserva de dinheiro mantida no Banco do Brasil também passarão integralmente para Ícaro Ventura. Esse foi o golpe real, não a casa. O fato de que vovó não deixara um confortinho de compromisso que eles pudessem usar para chamar o resultado de injusto, sem fundo compartilhado, sem divisão equilibrada, sem pote familiar para meus pais supervisionarem enquanto elogiavam o futuro de Teodoro e me designavam gratidão como dever. Só meu nome, de novo e de novo. Meu pai finalmente encontrou a voz. Isso não faz sentido. Castelo olhou para ele. Fez perfeito sentido para sua mãe. Teodoro riu uma vez, agudo e descrente. Então ela deu tudo para Ícaro porque lavava pratos? Virei para ele antes que Castelo respondesse. Não, disse. Deu para mim porque todo mundo nesta família me tratava como parte da cozinha. Isso caiu mais forte do que esperava. Talvez porque fosse a primeira coisa que eu dizia o dia todo simples o suficiente para não se esconder atrás. Castelo virou uma página e seguiu. Há uma instrução final sobre qualquer contestação a este testamento. Claro que havia. Vovó nunca pusera uma mesa sem planejar a limpeza. Se qualquer beneficiário contestar este testamento ou tentar pressionar Ícaro Ventura para a redistribuição privada fora do conselho, a parte restante dessa pessoa será revogada e redirecionada para o Fundo Eleonora Ventura, para meninas em moradia transitória. A cabeça de Teodoro deu um solavanco. Parte restante? Castelo assentiu uma vez. Sua avó deixou algo para você. Esticou a mão na pasta e puxou um envelope menor. Nome de Teodoro. Meu irmão pegou como se pudesse morder. Dentro havia um bilhete escrito à mão e um cheque administrativo. R. 5.000. Só isso. Teodoro encarou o valor como se fosse um insulto em forma numérica. Castelo leu o bilhete quando Teodoro não leu. Teodoro, isso é suficiente para um depósito, um colchão e seu primeiro mês aprendendo onde seus pratos vão, quando nenhuma mulher segue atrás. Com amor, vovó. Eu tive que apertar os lábios para não rir. Minha mãe fez um som escandalizado. Meu pai se levantou até a metade. Isso é humilhante. Castelo dobrou o bilhete. Não disse. O que era humilhante era fazer seu filho carregar sua casa e chamar de caráter. Ninguém falou depois disso. E pela primeira vez em 23 anos, o silêncio na sala não era meu para preencher. As consequências vieram rápido.
Minha mãe chorou no estacionamento e me disse que nunca quis que as coisas ficassem tão desiguais. Essa foi a palavra dela, desiguais, como se minha vida inteira tivesse sido uma toalha de mesa ligeiramente fora do centro, em vez de um sistema construído sobre meu trabalho. Meu pai tentou um último ângulo na semana seguinte. Pediu para nos encontrarmos como família. Concordei só porque Castelo me disse para nunca encontrar um homem desesperado sozinho quando há herança na mesa. Papai sentou na minha frente num restaurante e falou por 14 minutos, sem dizer uma vez as palavras: eu estava errado. Disse que vovó tinha sido emocional, que deixou rancores velhos colorirem o julgamento, que eu não era o tipo de pessoa que precisava de todo aquele dinheiro mesmo. Essa frase me contou tudo. Mesmo então, mesmo depois do caderno, mesmo depois do bilhete, mesmo depois do testamento, ele ainda achava que minha força me tornava mais fácil de despir. Levantei, coloquei dinheiro na mesa para o meu café e disse: é por isso que ela deu para mim. Então saí. Teodoro se mudou em 3 semanas. Aparentemente, 5.000, e o desprezo de uma avó morta ensinam mais sobre vida adulta a um homem do que 23 anos, sendo servido jamais ensinaram. Da última vez que soube, ele aprendeu a cozinhar 2 coisas mal, e parou de chamar mulheres de dramáticas quando pediam para lavar um prato. Minha mãe continuou escrevendo. Cartas curtas no começo, depois mais longas. Desculpas que circulavam a verdade antes de finalmente pousar nela. A única que guardei dizia isso. Acho que confundi sua confiabilidade com seu papel. Deixei a casa depender de você porque era mais fácil do que pedir aos homens dela para mudar. Essa doeu porque era verdade. Quanto a mim, fiquei com a casa. Não por vingança, porque pela primeira vez na vida queria morar em algum lugar que não tivesse ganhado servindo as pessoas dentro dele. Repintei a cozinha, mudei a mesa para ninguém sentar na cabeceira por padrão, emoldurei a foto da Páscoa que vovó mencionou e pendurei no corredor. Não porque quisesse lembrar a humilhação, mas porque queria prova de que alguém tinha visto claramente muito antes de mim. Às vezes ainda me pego de pé quando ninguém pediu, ainda esticando para pratos depois que os outros sentaram. Esse tipo de treino não evapora só porque um advogado lê a verdade em voz alta, mas agora quando noto, eu sento. Isso é o que a herança se tornou para mim no fim. Não as contas, não a casa, permissão. Permissão para parar de performar utilidade em troca de pertencimento. Oi a todos. Obrigado por estarem aqui. Se isso tivesse acontecido com vocês, teriam ficado durante toda a leitura ou saído no momento em que sua mãe tentou colocar luz no corredor, e uma vez que a verdade foi finalmente lida na frente de todos, vocês deixariam aquela família chamar luz de úteis de novo? Me contem nos comentários. E se essa história ficou com vocês, por favor deem like no vídeo e se inscrevam no canal. Adoraria ver vocês no próximo.